Olá, caros amigos da internet, aqui através do canal nosso do Gerardo do YouTube, nossos filiados que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast, que tem, obviamente, o grande objetivo inicial de mostrar para os nossos filiados e também para o mundo quem são os nossos filiados, né? E eu estou aqui com o Paulo Diniz, hoje, um homem da área de tecnologia, né? E, obviamente, nós vamos falar sobre tecnologia, né? Mas, assim, esse espaço é um espaço que conecta empresários, ideias, histórias que ajudam a impulsionar o desenvolvimento da nossa região. Este é o espaço exato para isso. E hoje, então, vamos falar de um dos temas mais importantes para o presente e o futuro das empresas, seja elas grandes, pequenas, médias ou microempresas. Gente, isso serve para qualquer um. Nós vamos focar esse bate-papo nas micro e pequenas empresas, porém serve para qualquer um, ok? Então, o tema de hoje será inteligência artificial e tomada de decisões baseada em dados. Segundo estudos recentes, pessoal, olha que bacana, mais de 70% das empresas no Brasil já estão investindo ou planejando investir em inteligência artificial e empresas que utilizam dados de forma estruturada e conseguem aumentar a sua produtividade em até 30%. Isso é fantástico, ok? Mesmo assim, a maioria das e aí que a gente vai focar, a maioria das pequenas empresas, elas ainda tomam decisões baseadas em experiência ou intuição, do tipo, vai chover hoje, não vai chover hoje, vai chover amanhã. Então, isso é o que a maioria das empresas ainda faz, né? Ou seja, existe um grande gap competitivo acontecendo agora. E a pergunta é simples: sua empresa decide com dados ou ainda decide no feeling? E para falar sobre isso, nós estamos aqui recebendo hoje o Paulo Diniz, sócio da Diniz Soft, especialista em desenvolvimento de software e uso da inteligência artificial para leitura de dados de ERPs e apoio à tomada de decisão. Muito bem, Paulo, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do nosso Gerar Podcast. Seja muito bem-vindo. E aí a gente gostaria já de aproveitar, né? Queria que você falasse aí um alô para todos aí que estão nos assistindo Sim, e sim. começássemos aí falando um pouquinho sobre a trajetória do Paulo, né? E qual é a origem da Diniz Soft. Sim. Opa, obrigado, né, pela oportunidade. Eu que agradeço aí. E a minha trajetória, ela é uma trajetória da criação de uma empresa familiar, né? Eu montei a Dinisoft pela necessidade, como várias empresas começam, né? Pela necessidade, porque eu me vi desempregado. Uhum. Tenho uma experiência no setor tributário, contábil, fiscal. E também, né, no meu último emprego na Granol, foi desenvolvedor de software. Então, eu aprendi praticamente com a Granol, uma indústria, né? Então, e trabalhei também numa multinacional na área tributária. E com esse conhecimento, eu resolvi, em 1998, fundar a Dinisoft. Com esse conhecimento, aí eu comecei a desenvolver software para um amigo, para outro, né? No começo, até comecei a desenvolver para hospitais, para postos de combustível, para associações, tudo que aparecia, né? Depois eu fui entendendo um pouco mais, né? Isso há quase 30 anos atrás, e aí a gente foi desenvolvendo para pequenos e médios empresários, né? Alguns setores a gente não atende porque tem algumas regulações, como farmácia, grandes supermercados, postos de combustíveis. Eu acabei saindo dessa área porque senão a gente teria que ter uma equipe especializada em alguns assuntos, né? Então a gente foi para o pequeno, para o micro mesmo, empresário, e até aquele nano empresário hoje, que é o MEI, né? Uhum. Temos muitos. Então a gente tem em torno de 600 clientes mais ou menos, né? E essa é a trajetória, né? Eu tenho, antes de montar a empresa, esse conhecimento no setor contábil, fiscal e de
desenvolvimento de sistema. Sou formado em administração de empresa, tenho 4 especializações na área: engenharia de software, perito, forense, segurança cibernética e outras áreas aí, né? E estamos aí com a empresa desenvolvendo software e soluções. Soluções. Aliás, pessoal, o Paulo é filiado do Gerard. Depois eu queria que ele falasse um pouquinho da importância do Gerard Sim, aí na sua trajetória aqui em Araçatuba, né? Porque a Diniz Software é de Dracena, está se transferindo Pra para cá. cá e nós o acolhemos assim com muito entusiasmo e dizer para vocês que o Paulo está desenvolvendo a nossa página na internet, uma coisa que a gente deseja há muito tempo, está ficando muito bom, e também é o idealizador da nossa plataforma de inscrição para os eventos do Gerar, que aliás, Paulo, OnGet. né, chamada OnGet, que pode ser utilizado por outras empresas Sim. também, mas eu vou falar para você que foi uma mão na roda para nós. E teve auxílio da inteligência artificial, depois eu vou falar um pouco. Viu? Então eu quero que você fale isso aí. tudo isso, tá certo? Tem que Ok. aproveitar essa oportunidade, porque nós quebrou um galho para nós assim fantástico, porque a gente antigamente fazia aí nos forms da vida, né, as inscrições, depois tinha que imprimir, fazer coisa no papel, e a ideia nossa é que acabe as coisas do papel, né, que a gente possa trabalhar realmente totalmente digitalizado. Então, o Paulo é especialista nisso, é uma pessoa que está nos ajudando demais, né, e um grande amigo aí que nós estamos caminhando aí nessa modernização do Gerar, né, que é fundamental e importante para que a gente possa ter bastante tranquilidade para fazer os nossos eventos, principalmente nessa parte. Né? Eu quero até agradecer publicamente aqui a recepção, né, esse acolhimento que a Araçatuba teve por mim, que foi sensacional, tá? O Mazei foi um dos primeiros aí que abraçou, que entendeu, né? Enfim, existe também, né, a questão de química, tudo, mas a gente está no lugar certo, fazendo as coisas de maneira correta, com pessoas corretas, e o Grupo Gerar, né, ele tem esse viés, né? A gente encontra empresas pequenas e encontra empresas enormes, né? Uhum. Existe uma lista de quase 100 já, né? Já, de 80 a 100. E assim, é um clima sensacional, um clima onde você não sente nada pesado, é uma troca muito boa, né? E é como as pessoas dizem, né? Todo grupo de network você tem que primeiro doar, né? Give first, eu falo. Primeiro doa, primeiro faça o relacionamento, depois a coisa vem, né? Uhum. E tá dando certo aí, né? Mas aí, outros grupos também, né? Existe Araçatuba, então tá muito bacana. Importante, né? Você tá lá no Vote Valley, eu queria até falar um pouquinho do Vote Valley, o pessoal aqui abnegado aqui, que na verdade está tentando, já está fazendo aí com que esse ecossistema de inovação aqui da nossa região se torne cada vez mais fortalecido, né? E tem o Vote Valley, né? A Vote é uma expressão tipicamente araçatubense, então é o vale do Vote, né? Que é esse ecossistema de inovação aqui no nosso município, na nossa região, que na verdade vai conseguir desenvolver ainda mais um setor que é muito importante na nossa região, que é o setor de tecnologia da informação. Então, o Paulo está aí com a gente já desde o segundo ano, né, do Gerar, e ele tem feito um trabalho muito bacana junto conosco e também na cidade. Mas vamos lá para as perguntas, que eu acho que são aquelas perguntas provocativas, né, que podem dar um impacto. Eu acho que é aquilo que o nosso internauta gostaria de ouvir e quer saber, né? Então, vamos lá. Paulo, a primeira pergunta para ti, né, para a gente bater bola, né, para a gente conversar, é o seguinte: quem não usa dados para decidir está ficando para trás? Ah, com certeza, né? Na verdade, não é de hoje, né? Sim. Quem, na verdade, sempre, né? Quem tem sistema de informação ou tem uma empresa que tenha dados dispersos, vamos dizer assim, né? Uhum. Que é muito comum hoje o pequeno empresário e até o grande, né? A gente, às vezes, eu não me assusto mais, mas às vezes você entra em empresas enormes, grandes, né? Multinacionais, e você vê plataformas ou sistemas ou até arquivos físicos ainda, o pessoal procurando informação ali. Então, sim, com certeza, hoje, para mim, é um dos pilares mais importantes, você tocou no primeiro assunto, eu acho que esse é o mais importante,
são os dados, né? E aí, Mazei, eu tenho um detalhe que é importante a gente frisar aqui, né? Que é um trabalho que eu estou começando a desenvolver agora, a gente vai lançar agora até junho ou julho, junto ao sistema, e também uma consultoria nesse sentido, tá? Que é como tratar esses dados. Porque, veja bem, você tem informações hoje numa empresa, pega uma empresa qualquer. Então você tem arquivos físicos, que são folhas, papéis, impressos, etc. Aí você tem conversas e WhatsApp, que são arquivos de som. Você tem vídeos, às vezes, né, podcasts gravados, e aí você tem arquivos XML, você tem arquivos de computador lá, base de dados feito em Firebird, outro em MySQL. Desculpa as expressões aí, mas são vários termos que, né, não é simples pegar tudo isso e transformar em inteligência para a tomada de decisão. Sim. E tanto pequeno quanto grande, hoje, ele tem isso, né? Como que você vai pegar, por exemplo, a audiência que um post da rede social tá dando? Você tem lá like, você tem comentário, você tem números, mas isso vem de uma forma, tecnicamente falando, diferente, por exemplo, da nota fiscal que você emite, que é um outro conjunto de informações. Então, esse conjunto de dados não é só jogar para a IA lá, né, ou algum sistema que ela vai entender. Na verdade, ela pode até delirar e te dar soluções inequívocas, né? E começa até a inventar coisas e você começa a acreditar naquilo. Então, é muito importante que antes de trabalhar com dados, a empresa se organize. Ela limpe tudo isso, ela entenda o que ela tem na mão, né? E não é raro você ver até empresas organizadas que tem sistema da empresa A, e tem um sistema B, aí tem um site na internet, aí, né, etc. Isso aí eu acho que você, da consultoria também, você sabe disso. E quando você vai pegar essas informações, você não consegue trabalhar. Excel, Word, etc. Né? Então, dados hoje acho que vale muito mais do que ouro e muito mais do que qualquer coisa, porque para mim é a nova economia, né? É a ciência de dados aliás, a IA, se não fosse os dados, a quantidade de dados, ela estaria estagnada. Sim, com certeza, porque na verdade a inteligência artificial ela aprende com os dados. Com os né? dados, Então, quanto mais dados você tiver dentro do sistema, obviamente mais ela irá Mas aprender. assim, é interessante entender que são dados padronizados. Padronizados. Dados organizados, limpos, né, higienizados. É isso que o pessoal às vezes não entende. Então manda lá uma planilha, ou coloca algumas coisas, ou acredita em alguma ferramenta, e na verdade a gente, pela prática, está vendo que não é bem assim. Não é bem tá? assim. Não. Certeza. E assim, dados também, dados que você tem dentro da empresa, se eles também não estiverem organizados e serem transformados em informação para tomar decisão, eles também não servem para nada, tá Isso. certo? E tem até o aspecto regulatório. Você não pode colocar qualquer informação lá na internet, né? Isso. Na inteligência artificial. Você pode ter dados sensíveis. Temos regulações hoje como a LGPD, como, né, leis de uso de imagem, etc., que isso pode vazar e em vez de te trazer resultados positivos, pode trazer processos, entre outras coisas. Sim. Maravilha. Vamos adiante então, Vamos Paulo. adiante. Você tem alguma coisa que você queria fechar Não. com essas? Não? Ok. Mas esse detalhe mesmo, a empresa ela tem que começar a olhar para os seus dados, onde eles estão e quais dados são esses, né? Com certeza, é óbvio que a maioria dos empresários não tem muita facilidade em trabalhar com a técnica, né, com a informática. Então, contrate empresas ou use ali as pessoas que estão na empresa para transformar esses dados em algo inteligente, algo padronizado. Né? Tá. E vamos lá então. E a tal da IA, inteligência artificial, ela ainda é coisa de empresa grande? Não, na verdade, eu diria que a IA ela surgiu em 1950, né? E por falta de dados, vem esse detalhe, os dados eram só em papel, né, no meio físico, então, por falta de dados, ela não evoluiu. Com a revolução da informática, a internet chegando, os computadores sendo mais potencializados, todo mundo começou a jogar informação na internet, e aí esses dados ficaram disponíveis e aí surgiu a IA. Né? Agora, tanto a empresa pequena quanto a empresa grande, ela tem o mesmo acesso hoje. Né? Então, não é só para a empresa grande. No entanto, todavia, mas porém, apenas as empresas grandes estão já fazendo uso correto, de fato. A maioria das empresas grandes ainda não conseguem usar e as pequenas estão usando de forma ainda
só conversando ali, né? Perguntando o que tem que fazer, Uhum. ou como que faz um contrato, ou se aquele contrato está certo, ou se as informações estão corretas, né? Enfim, entre outras coisas que as pessoas pedem, mas não é só para empresa grande. Para empresa hoje é acessível para qualquer pessoa. A R$ 100 hoje você tem plataformas muito interessantes. É, R$ 100 mensais, né? Isso é uma coisa para a gente desmistificar, né? Que não é só para empresa grande. A inteligência artificial, pessoal, ela está vindo como, na verdade, um grande tsunami em cima das operações da empresa, e quem souber aproveitá-la antecipadamente vai se dar muito bem no mercado. Mas tem que saber usar, tem que saber fazer. Agora, já tem softwares que já estão vindo com a inteligência artificial já aplicada ao software, fica mais fácil de você pedir as informações. Enfim, a inteligência artificial, segundo a gente escuta aí, né, fará muito mais bilionários em menos tempo que a internet fez. Sim. Então, a inteligência artificial é algo que todos precisam estar entendendo, seguindo e vendo para que caminho vai, porque ela realmente irá revolucionar a maneira como nós trabalhamos, como nós vivemos. Isso vai ser uma revolução que já, na verdade, está sendo, né? Mas uma revolução que não terá volta. Não tem precedentes. Não né? tem precedentes. Estima-se que 40% das nossas habilidades, né? Ou seja, analisar contrato, desenvolver contrato, analisar contabilidade, entre outras coisas, até fazer nota ou marcar uma consulta, né? 40% das nossas habilidades até 2030 estarão sendo substituídas, né, pela IA. Pela IA. Isso é uma Então, coisa 40% é um número fantástica. expressivo. Então, Expressivo, nossa. E outra, diz aí que muitas profissões irão sumir, né? sumir. Até porque a inteligência artificial viria para substituí-las, né? Então, principalmente aquelas que trabalham com processos sistêmicos, ou seja, sempre iguais, né? Essa aí tem uma... Tudo que é padrão, tudo que é rotina, ela vai mais rápido, né? Ela vai mais rápido, exatamente. Enfim, então tá aí a dica para todos vocês, aqueles nossos filiados que ainda não pensaram na sua empresa sobre inteligência artificial, tenham cuidado, porque isso vai ser necessário cada vez mais dentro do seu próprio negócio. Muito bem. A gente sabe que muitas empresas elas erram, né, por falta, né, de dados, ou seja, a tomada de decisão dela, ela é sempre muito complicada porque não tem informação, não tem dados, tá certo? Mas aí que tá, tem não sei se é um antagonismo ou não, mas a pergunta seria, o problema dessas decisões erradas, dessas tomadas de decisões erradas, é a falta de informação ou é a falta do uso da informação? O que você acha, Eu Paulo? acho que hoje é a falta do uso da informação, porque a informação hoje a gente tem, né? Você tem hoje qualquer informação na internet, né? Você tem que tomar cuidado com as fake news, porque até isso está aumentando e muito, né? Então, eu acho que o uso da informação, hoje, por exemplo, eu atendo empresários de micro até médio, né? Empresas grandes eu não atendo, mas até o médio. E a gente percebe muito isso, né? Às vezes tem informação, você tem lá o sistema, mas a pessoa não utiliza 20% de relatórios e né? O que ela quer, na verdade? Vender, receber, ter um relatório de quem deve para ela, fazer nota fiscal, porque é obrigatório, aí ela manda para o contador vê quanto que vai apurar, ela quer pagar menos e tal, só que ela não trabalha com essa informação. E existe uma cultura também de achar que investimento nessa área é custo, só custo, né? É um custo, é óbvio, mas é muito mais um investimento se você contrata uma empresa especializada, se você tem um software especializado, que vai, né, fazer com que você utilize esses dados de forma correta, fica muito mais barato para a empresa do que você não investir. Mas existe uma cultura muito forte de que sistema é só para, né, fazer aquela parte operacional. E aí a gente tem um problema aí também, né, que é a falta de conhecimento de gestão. Eu acho que esse é o principal gargalo, porque eu tenho ferramentas hoje que dá condições para que o empresário, sei lá, imprima um relatório ou outro ali, uma coisa até simples, e ele tenha já uma visão de futuro ou do que ele vai fazer, mas ele não sabe nem ler aquilo. Então,
muitas vezes, né, não tem formação, ou ele montou a empresa ali porque deram a ideia, ou ele tinha um dinheiro, ou sei lá, ele recebeu um acerto daquilo ali, ele montou lá a sua empresa, e ele tem essa dificuldade, né, em fazer a gestão. Então, até antes de usar a IA, eu acho que todo mundo tinha que primeiro entender o que é, por exemplo, um balancete de uma empresa, como que você vai fazer a leitura, se você vai comprar ou não determinado produto para vender, né? Que é a curva ABC, que é uma DRE, etc. São várias nomenclaturas que às vezes assustam o empresário. E eu percebo que culturalmente, às vezes, ele não quer aprender. Ele quer comprar um software que ele clica num botão e isso aí resolva, né? É. A IA promete isso? Promete. Mas existe um risco muito alto aí de você colocar informações que não são reais ou colocar de uma forma que não seja legal ali e a informação ela não vir de forma correta, né? Eu Entendeu? já tive situações dessa onde eu estava fazendo um trabalho e de consultoria e eu perguntei para a IA determinada situação e ela me mandou totalmente errado. Eu falei, É, só que aí eu corrigi, eu falei, isso que você colocou não condiz com a realidade. Aí ela então. ficou maluca e voltou, vai, até que eu Aí ela consegui. fala que É, desculpa, não sei o é, quê, né, tá, é, enfim, né? Mas eu tive já, a gente testa várias ferramentas. Eu já tive teste com 3 ferramentas, manda a mesma informação, sai resultado diferente. E de exato. soma mesmo, de cálculo, né? Então, tem que primeiro estudar até você acertar um padrão, né? Aham. Como que o ser humano aprende? Por padrões, né? Você vê um copo, eu tenho um copo. Aí depois você vê outro copo, até que chega uma hora que você olha um copo, você sabe que é um copo. A IA não é diferente, né? Aham. Você lembra aqueles CAPTCHA lá que você. O que, que é um semáforo? Esse. O Sim, que, que é uma sim. bicicleta? Ali a gente estava ensinando a IA o que eram os objetos humanos, aí, né, que o ser humano Aham. vê e entende, né? Isso é só a pontinha do iceberg. Mas em várias situações, né, a gente ensinou a IA e ela foi aprendendo, né? Uhum. E sim, né? Sem realmente você entender o que é um processo gerencial, dificilmente o empresário vai ter uma ferramenta que vai servir para ele, né? A não ser que ele seja totalmente substituído. E não é essa a ideia, né? Não é esse o caso, né? Não, não é esse o caso. Então, por exemplo, e a gente falou uma coisa que eu sempre, na faculdade eu dei aula de administração de sistemas de informação, eu sempre fui apaixonado por esse tipo de coisa. Eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte, eh, o que é administração de sistemas de informação? É você administrar a informação, né? Então, para tomada de decisão. Decisão. E aí, volta aqui uma pergunta de algo que você falou aí na tua explanação agora há pouco, que é essa questão do ERP servir apenas como uma ferramenta operacional. Sim, Hoje nós temos diversos sistemas ERP que não dão só informações operacionais. Boa parte das empresas utiliza os ERPs como sistemas operacionais apenas sim. para fazer lá, para somar números, para dar balanço, para dar isso, para dar aquilo, mas ele não te dá, aliás, ele te dá, perdão, em algum momento, algum dado gerencial, mas você não usa isso. Não. Então, por exemplo, o ERP, como um sistema operacional, é um baita de um desperdício, não é? Porque a gente tem que usar aquilo com o máximo de processo. E lembro de uma pesquisa que a GV fez há uns 15 anos atrás, é um pouco antiga, mas eu acho que serve para o mesmo processo, que dizia que dos 100% das possibilidades de utilização de um ERP, apenas 40% eram utilizadas. Sim, É só o que é operacional. O só resto, operacional. que era relatórios gerenciais, dados, informações, não se utilizava. É isso mesmo, Paulo? É assim, com pequeno é muito forte isso. Porque assim, a gente vê, eu acompanho o pequeno empresário, você vai fazer uma visita e tal, o que acontece? Ele abre lá a loja, vamos colocar um autopeças, O cara abre autopeças e começam ligações, pedidos, a pessoa vem no balcão e tal. O que ela quer? Ela quer ir lá pegar a peça, entregar, vender, receber, aí foi no cheque, no Pix, ou vai fazer um boleto, aí você tem lá o financeiro querendo saber se recebeu ou não, né? É isso, é essa vida do pequeno empresário. Ele quer vender mais, né? E aí ele não sabe por quê, ele fica fazendo a gestão, se o vendedor é bom, se não é, mas ele não trabalha com as informações que ele está todo dia colocando ali. Ou seja, que hora que eu posso vender mais? Que dia da semana eu posso fazer uma promoção? Ou que época do ano, né, eu posso estar vendendo mais ou não? Então, ele pode ter o melhor ERP do mundo aí. Se ele não souber ler isso, né,
se ele não utilizar isso, realmente não, né, não faz sentido ter. É realmente o que você falou. É um tremendo desperdício, né? Claro, ele vai usar para um propósito ali de talvez agilizar, ganhar tempo na hora da venda, entre outras coisas, né? Mas a informação de gestão, se ele não souber ler, ele não vai ter sucesso. Então, o que você falou é verdade. É o que acontece mesmo. Eu acho que no pequeno empresário, Mais talvez, ainda. talvez mais ainda, que utiliza aí entre 20% a 30% e teria aí ainda 70% de coisa. Sem contar que tem ERPs que não têm informação, né? Então, Sim, pro sim. ouvinte aí, se não sabe o que é um ERP, é o sistema que faz venda, controla estoque, contas a pagar, contas a receber, esse que você tem na sua empresa aí, né? Seja ele de qual empresa for, né? Então, caso você tenha, explore os relatórios, ou caso não tenha a informação que você quer, solicita para a empresa, olha, eu preciso desse relatório, eu preciso dessa informação, né? E começa a aprender a fazer isso, porque quando você for para a inteligência artificial, se essa etapa tiver precária, falha, né? Você não vai ter muito sucesso. Ela não vai conseguir fazer sozinho. E se fizer, pode ser que você tenha problemas no resultado. É. Né? Bom, Paulo, vamos lá. Você conseguiria nos passar, né? Eu acho que a gente pode bater esse papo também, que é o seguinte: quais decisões dentro de uma empresa que podem ser melhoradas com dados? Já que a gente está falando em tomar decisão através de dados, né? Eu acho que uma informação que tem nos ERPs, né, que são esses softwares, esses sistemas fiscais, o que pode melhorar muito é a área de vendas, né? O porquê que eu não estou vendendo. Uma informação simples é saber, né, a quantidade que você vende, por exemplo, por dia, por semana, por hora, qual é a hora que você tem mais venda, e você começar a cruzar dados, né, do porquê isso ocorre. Por exemplo, se eu estou na quarta-feira, é o dia que eu vendo mais, se isso ocorre, o que acontece na cidade ou no meu bairro que faz com que eu venda mais, né, nesse dia, Exato, né? exato. Outra informação, né? Outra área que você pode melhorar muito, área fiscal, que é uma Uhum. área hoje, nós vamos ter a reforma tributária, nós vamos ter uma série de coisas. O que eu posso fazer, né, com o meu sistema para saber qual produto, né, eu tenho, né, uma tributação maior e fazer um trabalho junto com o contador para saber o que eu posso ali, né, investir para pagar menos imposto ou para ter crédito, enfim, né? Outra informação também é sobre lucratividade, porque muitas vezes você aumenta muito as vendas. Eu tenho clientes que investem em vendedores, investem em tráfego pago na internet para poder vender, para poder expor seu produto. Sei lá, colocam lá uma quantia X de dinheiro e aumentam 30%, 40% as vendas. Só que quando você vai ver a lucratividade, não é tão interessante, porque ele investiu talvez lá, vamos falar um número hipotético, R$ 5.000 em uma semana, e naquela semana ele vendeu 3.000. Um exemplo. Então, será que isso está sendo interessante? Né? Então, você precisa fazer cálculo, porque muitas vezes o aumento de faturamento não é interessante. Às vezes tem casos até que é melhor vender menos e ter um maior lucro, né, com menor custo, do que vender mais. Então, sem dados, sem informação, ou seja, sem você saber o custo efetivo de cada venda, de cada produto, de cada categoria, cruzando aí com as receitas, é óbvio, né? Você não consegue. E sem informação, sem um sistema, né? Sem um planilhamento disso, né? Seja qual for o sistema, seja qual for a fonte de informação, você não consegue levantar. É. Então, esse é um setor que você vê pouquíssimas, mas assim, uma minoria imensa que trabalham, né, para ver se está tendo lucro, né? E muitas vezes ele nem sabe fazer isso, né? Saber qual que é o custo do produto real, né? Uhum. Você pega indústria que tem toda uma cadeia de produção, aí você pega, por exemplo, lanchonetes, vários setores que precisam aprender a fazer esse custo, né? E sem informação não dá, sem dados, né? Aham. E aí, né, com toda essa explicação que o Paulo nos deu, fica aí exatamente também uma outra reflexão sobre
o uso da inteligência artificial dentro dos ERPs, que melhoraria em muito as análises. Eu estive num evento da TOTUS o ano passado, que era o Mundo TOTUS, e a abertura foi com o CEO da TOTUS, e eu achei aquilo espetacular, porque já é o que eles estão utilizando, tá? Quem está comprando o sistema novo deles, o sistema, né? Sistema novo não, o sistema deles, já leva junto a inteligência artificial. Ele começa a explanação dele perguntando para a inteligência artificial, que era uma inteligência artificial que respondia à pergunta. Então, ele perguntando, olha, eu quero saber qual é o resultado de vendas dos últimos 6 meses, destacando por região do Brasil. Aí ela responde, não, olha, peraí, fulano, já vou providenciar imediatamente. Coisa de milissegundos, já apareceu os gráficos e tal. E aí ela pergunta, tá bom assim ou você quer que exploda mais? Dentro da região tal, você quer que eu ponha as cidades que mais nós estamos vendendo? Aí ele, sim, eu quero saber na cidade tal, qual foram as vendas tal, e qual é a relação dessa cidade em cima da região. Você percebe como é que você consegue tomar decisão com isso? Sim. Sem isso, você não tomaria decisão, né? Exatamente. E a inteligência artificial está vindo para complementar os ERPs de hoje e torná-los cada vez mais uma arma poderosíssima para o crescimento da tua empresa, para a melhoria dos seus negócios. E é bem por aí, né, Paulo? Acho que a IA, falando de negócios, né, e principalmente para o micro e para o pequeno empresário, eu acho que ela incorporando nos sistemas que eles já utilizam, eu acho que vai ser um ganho enorme para ele entender o segmento que ele está atuando, qual é o mais lucrativo, como é que não é. Então, eu acho, gente, fantástico. É isso, né, Paulo? É isso aí. E assim, aproveitando o que você falou, você imagina se essa empresa que ele perguntou não tivesse com os dados corretos. Sim, se não tivesse com o cadastro do cliente, por exemplo, falando que o Mazeia é de Araçatuba, que o fulano é de Dracena. Porque a gente tem hoje a cultura de empresas que não querem colocar todos os dados, né? Não quer fazer a ficha do cliente. Então, você não vai ter, quer dizer, a informação devida. Então, é essa cultura que eu falo, né? Que é de realmente colocar as informações, a hora que foi vendida, para quem foi vendido, que produto que foi, o vencimento daquilo, enfim, são vários dados, várias informações que você tem que ter nesse sistema para que a IA consiga te dar informação. Senão, ela vai dar o que ela tem ali, né? Exato, entendeu? Exato. Então, é isso aí mesmo. É esse viés que toda empresa, tanto a pequena quanto a grande, tem que se acertar, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é um mundo, gente, de crescimento que está acontecendo agora no nosso dia a dia, que vai realmente revolucionar, espero eu, as tomadas de decisão dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande empresa. As grandes já estão vendo, nós vimos aqui na estatística que 70% das empresas já estão implantando ou planejando a implantação de inteligência artificial dentro dos seus sistemas para melhorar resultados. E os resultados podem ser melhorados em até 30%. Olha que coisa fantástica. Gente, em alguns casos até mais. Exatamente, em outros casos até mais. Mas você imagine se você melhorar o teu resultado em 30%, já é um baita negócio. A gente às vezes fala em melhorar o nosso negócio em 10%, já acha lindo, maravilhoso. Então, 30% é um indicador muito, mas muito importante mesmo. E para a gente avançar mais um pouquinho, e estamos chegando aí perto do nosso final, né, vamos dizer assim, eu acho que ficou claro para todo mundo essa questão da importância da utilização do dado, né, principalmente para a tomada de decisão, né? O empresário brasileiro, a gente estava falando isso agora há pouco, ele decide com dados ou decide com a sua intuição? O empresário brasileiro hoje, a cultura dele é com a intuição, né? Não tem. Isso aí a gente sabe que muitas vezes a pessoa olha e fala, acho que eu vou comprar mais porque acho que eu vou vender, né? Então, são erros comuns, né, da maioria dos empresários brasileiros. Eu acho que isso está mudando um pouco, mas essa geração nova que está vindo, né, embora seja muito criticada, eles estão usando mais dados do que a geração antiga, né? Os mais velhos aí, vamos dizer assim, os mais experientes, usam muito a intuição. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu trabalho aqui há não sei quanto tempo, então eu sei o que eu compro, beleza. A maioria até acerta, vamos dizer assim. Mas o mais novo, ele tá utilizando mais essas informações da internet e até de informações
influenciadores, né, para tomada de decisão. Eu tenho alguns clientes meus que já os pais deixaram, né, e os filhos estão tomando, e a exigência é maior. Eles querem um RP mais completo, eles querem mais informações, e eles não ficam muito na intuição, não, eles ficam em cima de relatórios, né? Então, isso é um bom sinal, né? Sim. Isso é um bom sinal, porque é, eu imagino assim, no futuro, se a IA ela vai resolver muita coisa de forma rápida, a minha empresa é concorrente sua, nós vamos ter situações iguais. Iguais, sim. Então, o que vai diferenciar? O que eu coloco lá dentro e a maneira como eu pesquiso essa IA, como eu faço a pergunta, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a grande chave, porque já todo mundo vai ter o mesmo software, né? Vai virar uma commodity aí. É. De repente, até a própria IA, ela vai armazenar e ela vai fazer a venda. Eu não sei, eu acho que caminha muito para isso aí, né? Não vamos ter mais um ERP, nós vamos ter uma IA que vai fazer a venda, que vai Sim. conversar e vai controlar. Que são os agentes de IA. Os agentes de IA. Eles vão fazer tudo sozinho. Vão fazer tudo, já fazem, Já né? fazem, Já né? fazem. Hoje você deixa lá, o agente ele faz seu trabalho, né? Estamos treinando ela para nos substituir, né? Mas eu acho que vai substituir realmente esse trabalho pesado que não dá mais para a gente fazer, né? É muita informação, né? É muita coisa que está acontecendo. Então eu acho que a IA nesse ponto aí vai. Mas respondendo a sua pergunta, no geral eu acho que ainda é muito pela intuição. Também concordo com você. Muito A pela gente vê intuição. por aí muita intuição. E aí eu faço aqui uma outra provocação que não é para a gente talvez discutir isso profundamente, mas você imagina então, pessoal, nas prefeituras por esse Brasil afora, que geralmente não sabem nem utilizar o sistema que elas têm. Principalmente as pequenas. As maiores já têm algumas coisas muito mais Sim. bem organizadas e estruturadas. Mas as pequenas não têm. E vou mais além. E existe ainda o paradigma da não aceitação das novas tecnologias por aqueles que lá estão há muito tempo, tá certo? E que nunca exigiram deles uma mudança, né, de perfil, de padrão. Então, assim, fiquem imaginando como deve ser isso. Porque só que é o seguinte, isso vai chegar também para a prefeitura. Vai. Ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que fazer acontecer. E aí, como é que ela vai fazer acontecer isso se ela também não tem pessoal capacitado? Então, novamente a cultura, né? Exatamente, uma cultura a questão de da que cultura. não precisa, sempre foi feito assim, tá? Só que já é verdade, já é realidade, né? Não tem mais volta. A IA não tem mais volta. Não tem mais volta mesmo. E em todos os setores, né? Eu acredito que em todos, né? Até em coisas manuais, né? Daqui a pouco nós vamos ter robô substituindo o homem, né? Isso aí eu não tenho dúvida. Paradigma social, comportamental, emocional, e já não é com a gente, eu não sou dessa área, né? Mas em todas as evoluções a humanidade deu um jeito, né? Evolução industrial, Sim. evolução da energia elétrica, depois vem a informática e tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí, exatamente. E para a gente fechar com chave de ouro, né? Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte: se você pudesse dar um conselho para aqueles empresários que ainda decidem no feeling, qual seria? Eu acho que a primeira, organizar as informações da empresa. De que forma? Primeiro, entendendo o seu negócio. Então, vejo muito empresário que entende ali a técnica de como fazer a venda de um produto, ou até a construção, a produção de um produto. Entenda sobre gestão. O que é vender, o que é receita, o que é o lucro, né? O que é um custo, enfim, toda essa camada de informações para que você entenda como você vai gerir seu negócio. Depois você tem que fazer o quê? Organizar os dados da sua empresa, né, através de um sistema. Se você é muito pequeno, talvez até usando o Excel, mas de forma bem padronizadinha, né? Crie um processo, entenda isso. Caso você não consiga, contrate empresas que saibam fazer, né? Hoje tem empresas que cobram muito barato, né? E que com certeza você vai conseguir fazer. E depois, sim, você vai, né, falar, bom, agora eu quero saber qual IA que eu vou utilizar, então estude, né, quais são aí as IAs do mercado, vá na internet, com um simples comando lá você vai descobrir. E aí, novamente, caso você não conheça tecnicamente isso aí, contrate empresas ou faça cursos e comece a utilizar. Você vai ver que isso aí
não é tão complicado assim, né? Mas sem essa pré-organização, ô Marcelo, não dá, porque eu vejo assim, até eu, né, que entendo bastante de técnica, muitas vezes você joga informação lá e a informação vem errada. Então eu imagino quem não entende, né? Então esse é o conselho, se organize, entenda o seu negócio, faça a lição de casa ali antes de ir para a área da informática e depois sim, você começa a se organizar com o RP correto, com empresas sérias, né? Para depois você buscar IA. Perfeito, É Paulo. isso. Paulo, muito obrigado Obrigado pela você. sua participação. Hoje ficou muito claro que a tecnologia e a inteligência artificial elas já são acessíveis e podem transformar a gestão, aquilo que a gente estava falando até agora, tá? Empresas que usam dados tomam decisões melhores, né, e crescem com mais segurança. Paulo, eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, deixasse uma última mensagem Sim. para que a gente faça realmente o encerramento com chave de ouro, as redes sociais. O microfone é teu, fique à vontade para Ah, você sim, passar esses contatos, tá? correto. Bom, meu nome é Paulo Diniz, né? Minha rede social é @Paulo Sérgio Diniz. Então, no Instagram, no Facebook, ali nas redes sociais normais, tá? Minha empresa é Dinisoft, com T mudo no final, tem o site, trabalho com gestão, né, sistemas para gestão empresarial de pequenos empresários e também agora vamos ter esse setor que é a limpeza, a organização e o treinamento para que o empresário utilize qualquer sistema ERP, se for o meu, melhor ainda, né? Mas qualquer sistema e consiga fazer com que a IA realmente dê as informações e os resultados que você espera. É isso aí. Maravilha. Obrigado, Paulo. Obrigado Obrigado você. a você que vem nos acompanhando aí em todos os nossos episódios. Tem muita mais coisa boa para acontecer. Muitas outras empresas passarão por aqui e num determinado momento nós também teremos algumas entrevistas, não de filiados, mas de figuras importantes aqui da nossa região, onde nós vamos trabalhar e conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento mesmo regional, né, sustentável, que eu acho que é fundamental para nós que vivíamos numa região esquecida, tá certo? Essa região aqui de Araçatuba era bastante esquecida, mas hoje está se transformando através, vamos dizer assim, do próprio desenvolvimento que as empresas vêm fazendo aqui na nossa cidade e, obviamente, no fomento e no incentivo do poder público para que isso aconteça. Então, mais uma vez, obrigado aí àqueles que acompanham o Gerar Podcast, que estão conosco e fechando, a gente diz: Gerar Podcast, onde empresários se conectam e toda uma região cresce. Muito obrigado e até a próxima.